Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Leremos tão somente o versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Em o nome do Senhor Jesus. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Senhor, eis-nos aqui, precisamos deste fortalecimento. A tua palavra nos ensina que a profecia exorta, consola e edifica. Quis o Senhor que nessa noite a palavra seja de consolo para aqueles que estão sofrendo demais nesse momento difícil da história da humanidade. E a palavra que o Senhor já deu através do tema, ela é muito forte, mas do Senhor não é aquele que fica lá no alto e sublime trono, só dizendo, seja forte, seja resoluto, seja ousado. O Senhor não é esse Deus do faça o que eu mando e não faça o que eu faço, mas o Senhor é o Deus conosco. O Senhor é o Emanuel. Acabamos de ler exatamente isso. O Senhor Jesus, antes da sua ascensão, prometeu-nos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que os teus filhos e as tuas filhas que estão desanimadas pelos cantos da vida, recebam essa palavra como aquele tônico que o Senhor está disponibilizando. Fala poderosamente a todos os corações, vai tirando toda a tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, todo medo, em nome de Jesus Cristo. Que todos estejam plenamente lúcidos para entender e, mais do que entender, acima de tudo, atender à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O imperativo dele é esse: seja corajoso e forte. Mas onde eu vou ser corajoso e forte? Aqui dentro. Interessante que você tem que entender que a vida cristã é cheia de cenários. Jesus disse: sede simples como uma pomba e prudentes como a serpente. E você tem que entender em quais cenários ou em qual cenário você vai aplicar cada uma dessas orientações. Aonde você pode ser simples como a pomba? Aqui, no meio do povo de Deus. Aí dá, no meio da sua família, aquela reunião familiar, no culto familiar, no culto doméstico, no meio de pessoas, no meio de amigos, né? Amigo é aquele diante do qual você pode pensar alto. Isso é amigo. Se você não puder pensar alto na frente ou diante de alguém, você não pode considerar essa pessoa amiga. O que ele vai ser? No máximo, um colega, um companheiro. Mas amigo é aquele diante do qual você pode pensar alto. Ele vai entender o momento de nervoso, de descontrole emocional. Nós precisamos entender bem as lições que Deus nos dá. Para Geazi, a mulher disse, Geazi perguntou para ela: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ele respondeu o quê?
Ou, aliás, ela respondeu o quê? Vai tudo muito bem. Estava bem? Não estava. Mas você faz uma besteira se abrir o seu coração, contar o que está acontecendo para Geazi. Geazi é uma pessoa problemática. Agora, quando ela chegou diante de Eliseu, ela abriu o coração, contou tudo. Então, você tem que ter esse discernimento, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Tem gente que é prudente como a serpente aqui dentro e lá fora é simples como a pomba. Aí complica tudo. Aí vai acumulando traições, deslealdades. Por quê? Porque esqueceu do conteúdo passado pelo Mestre Jesus Cristo. Aquele que é absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. E, segundo a Isaías 53, é um que sabe o que é sofrer. Agora, ele diz para todos nós, seja corajoso e forte. Você já saiu do Egito, você tem uma terra prometida, já não é mais a Canaã terrestre, você tem uma Canaã celestial. Mas tem pessoas que estão para trás, que ainda nem passaram o Mar Vermelho, que ainda estão no Egito, mesmo parecendo que já estão libertas do Egito, né? Tem pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro delas. É triste, mas é isso que acontece. Mas naquela orientação, naquilo que aconteceu com o povo de Israel, está uma orientação muito forte de como é a nossa caminhada. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Deus, ele providencia uma mudança assim radical no líder. O líder se chamava Oséias, Oxéia, quer dizer salvação. E ele muda o nome de Oséias para Josué, que quer dizer libertador, e Yehoshua, Yahvé liberta. Para quê? Porque a caminhada não é fácil. Quem falou para você que é fácil? Essas mentiras que se dizem nessas agências de salvação, aí da teologia da prosperidade, que diz que você aceitou Jesus, agora virou um mar de rosas, isso é coisa até maligna, satânica mesmo. Porque a realidade não é essa. O apóstolo São Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos. O que ele está colocando como realidade para todos nós? Tem um cenário que está lá em Hebreus 12. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha só, como é que é isso? Como é que isso funciona? Nós temos testemunhas visíveis, que são os seres humanos. Testemunhas neutras, pessoas que não têm opinião formada a nosso respeito, que não desejam bem nem mal. Mas tem testemunhas de acusação, aquelas pessoas que estão, logicamente, com o dedão assim, apontado. Só quando a pessoa aponta, ele tem um dedo apontado para a pessoa, mas 3 voltados para ela e um apontado para cima. Você já viu isso na acusação? Assim, ó. 1 para você, 3 para ela mesma e uma apontada para cima. Mas tem gente que fica aí, e hoje nós vivemos no mundo das fofocas. Nunca vi um negócio desse. Uma tarde que poderia ser tão instrutiva para os seres humanos, ela é transformada numa tarde de fofocas em vários canais de televisão. Uma coisa totalmente do ócio, e do ócio, mais do que ócio, daquilo que é nocivo realmente para os costumes
das famílias brasileiras, inclusive. Então, nós estamos caminhando, já ficou para trás o Mar Vermelho. Então, quanto ao nosso passado, nós já estamos falando como salvos, como diz o hino. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Então, eu já estou salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E isso é no tempo presente, não é no futuro. Terá a vida eterna. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação, ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Então, quanto ao nosso passado, isso diz respeito ao Mar Vermelho, pelo qual nós passamos, nós fomos justificados. Então, é justificação, santificação e glorificação. São os 3 tempos da salvação. Só que agora, queridos e queridas, na santificação tem batalha. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí você vai enfrentar realmente, pelo simples fato. Estava conversando com o pastor Carlos, falou: se vocês fossem um 0 à esquerda, você não teria problema nenhum na vida. Era só sorrindo, com sorriso até o canto da orelha, feliz. Nossa, sem problema. Nossa, eu consigo fazer tudo. Tudo que eu me proponho a fazer, eu consigo. Não enfrento obstáculos. Mas não é assim. Quem é importante? Que, na pior das hipóteses, é um 0 à direita, o 0 que potencializa o conjunto. Esse vai enfrentar problema. Essas coisas populares do tipo, ninguém taca pedra em árvores sem fruto, coisas desse tipo, mais ou menos, são ditos populares que funcionam, sim, na nossa vida espiritual. Então, você vai enfrentar. Josué, presta atenção, você agora entra numa nova etapa, você vai servir de referência, você vai ser tipo do cristão que saiu da justificação, que deixou o Egito para trás, que passou o Mar Vermelho e agora entrou na santificação. E a santificação tem 3 cenários. A santificação tem deserto. Se você não passar no deserto, se você não passar na prova do deserto, vem um segundo cenário chamado casa do oleiro. E aí, na casa do oleiro, você vai ser desmanchado, quebra a minha vida e faz-a de novo. E aí, o oleiro faz de você um novo vaso, e aí você volta para o primeiro cenário, que é o deserto. Para quê? Para você ser reprovado? Não. Para você ser aprovado. E aí você volta para o deserto, você é aprovado. E é bom nós lembrarmos que Jesus ensinou como é que é o deserto. Como é que é o deserto? Jesus foi testado onde? No deserto. Ele foi levado por quem para o deserto? Pelo Espírito Santo. Então não reclame do deserto, não. Agradeça a Deus pelo deserto. Glorifique a Deus pelo deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e aquilo não foi uma situação vicária, ou seja, ele nos substituiu. Eu vou substituir todos vocês, todos os meus seguidores, vocês não precisarão mais passar pelo deserto. Não é isso.
Só a cruz é vicária, sim. A cruz é substitutiva. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Mas quanto ao deserto, ele fez para mostrar que todos os seus seguidores terão que passar pelo deserto. E no deserto ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Sabe por quê? O Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo trabalha, como mencionou Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 23. E mesmo Deus e Pai vos santifiquem tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. O inimigo trabalha ao contrário, ele trabalha no corpo, alma e espírito, que é exatamente o fruto proibido. Essa visão de que o corpo é mais importante do que o espírito, do que o homem interior. Então, Jesus é testado no seu corpo. 40 dias e 40 noites de fome, o ponto vulnerável dele é estômago vazio. Vazio, eu estou sentindo um vazio. Se tu és o Cristo, manda que essas pedras se transformem em pães. Você atende, com muita fome, você atende à sugestão de Satanás? Olha só o que aconteceu com Esaú, né? Perdeu a primogenitura. Por quê? Por um prato de lentilhas. A gente lembra daqueles desenhos, né? Que o cheirinho gostoso vai fazendo aquelas voltinhas, e aí encaixa. O Jacó estava ali caprichando nos temperos, talvez, né? Um negócio tão cheiroso, e aquilo foi dando uma voltinha, e chegou, encaixou nas narinas de Esaú. Aí, quer? Então, me dá a tua primogenitura. Quantas vezes nesse deserto da vida nós somos testados e nós podemos perder a nossa primogenitura. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Troca isso fácil. Um prato, já pensou, um prato de lentilhas? E Jesus, ele é o Senhor, ele detém, o inimigo sabia que ele detém o verbo bará, que é o verbo bará? É chamar à existência as coisas. Então, é aquele verbo inicial da Bíblia. No princípio criou Deus, é Bereshit, Bará e Elohim. Bará é chamar a atenção, só o Senhor que tem essa prerrogativa de chamar a existência. O inimigo sabia que ele tinha, falou, tu és o Cristo. Aí Jesus, mexido já nos seus brios, que já não é mais no corpo, já é na sua psique, ele, para mostrar, para provar que ele é o Senhor, ele transforma as pedras em pães. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Mas Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso tudo é deserto, gente. Mas nos desertos ainda, Jesus é levado com a permissão do Espírito Santo pelo inimigo para o ponto mais alto do templo, e ali a sua alma, a sua psique é testada. O que é psique? É o nosso homem exterior, onde estão as nossas vaidades, né? É aquele negócio de muito mais de ser visto do que serviço, que muita gente não sabe administrar. Porque o Espírito trabalha muito mais no serviço do que no ser visto. O inimigo sabe disso, e ele foi provar Jesus nisso, testar Jesus. Quando eu falo testar e tentar, é a mesma coisa, porque a palavra tentação e provação, tanto no hebraico como no grego, são a mesma. No hebraico é massá e no grego é perasmós.
É a mesma palavra. Tanto que Tiago usa a mesma numa só frase. Aliás, ele usa as duas, e é traduzido para o português tudo como tentação e provação. Tiago usa perasmos e bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então vejam, ele é levado no pináculo, no alto, no ponto mais alto do templo, e diz: olha, está aí um negócio, uma oportunidade para você mostrar que você é o cara, que você é o Cristo, que você veio. Você vai se jogar daqui de cima e não vai acontecer nada com você. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra, que ainda naquele tempo ainda não era o Salmo 91, mas já estava escrito, o que hoje é o Salmo 91, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, você vai se jogar, você vai descer como uma pluma. Lá embaixo você vai parar e as pessoas vão ver, e amanhã os arautos de César e os arautos de Herodes estarão proclamando: judeu se lança do ponto mais alto do templo e nada lhe acontece, provando assim a sua messianidade. Jesus diz: não. Jesus sabe, e aquilo que nós precisamos saber, sabia naquele momento. Aquele, pois, a quem oferecer os vossos membros para servir, desses sois servos. Ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele já foi testado no corpo, agora na alma, na psique, e agora vai para o ponto mais forte. Porque o inimigo não começa pelo ponto mais forte, ele começa sempre, não esqueça nunca, no deserto, viu, queridos e queridas? Ele não vai atacar um ponto forte em você logo de cara. Ele vai trabalhar num ponto mais forte. Aí vai para o terceiro round. Aí ele diz: vamos resolver liquidar essa fatura logo de uma vez. Você veio aqui para tomar de volta o que sua criatura, Adão e Eva, as suas criaturas lá entregaram para mim, me deram de mão beijada, porque eu fiz uma sugestão, eles atenderam, e agora eles estão debaixo do cetro do meu domínio. Tudo isso aqui é meu. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Coisinha rápida, assim, de 2, 3 minutos. Estourando aí uns 5 minutos, ajoelhado diante de mim, você já resolveu essa. Aí Jesus disse: também está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Deserto é assim, gente. Mas você pode, nesse instante, estar pensando assim: eu acho que eu caí no deserto. Eu não passei no deserto. Então, como eu disse, se você não passa no deserto, Deus é longânimo. Na sua longanimidade, Ele vai colocar você lá na casa do oleiro. Você vai descer. E lá desmanchar tudo, assim. Pó desmanchado assim, a água do Espírito, para dar liga, para fazer um vaso novo. Aí faz um vaso, e aí pega o fogo para consolidar o vaso. Não é fácil, não. Aí sai da casa do oleiro, volta para o deserto. E aí, agora sim, agora eu tomei consciência. Aí você, nessa segunda oportunidade, você passa já para o terceiro cenário, que é Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Só que para isso tudo tem que ser o quê?
corajoso e forte. Como é que está a sua coragem de encarar esse mundo? Essa visão. Eu dei aula para os seminaristas durante várias turmas sobre visão espiritual, porque muita gente imagina que a sua luta é seres humanos, briga com seres humanos, fica nervoso, fica de mal com seres humanos, fica todo assim, manchado às vezes, né, de tanto nervoso que passa com seres humanos. Tem pessoa que fica tão nervoso, às vezes a mágoa, ressentimento deixa a pessoa cheia de marcas, né? Aí o Espírito Santo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Pô, então o negócio é pior. Espera aí, pastor, você está falando um negócio, o senhor está falando em coragem. Eu pensei que a minha briga era com seres humanos, que eu já tenho medo de alguns, e pensar que eu vou encarar demônios, principados, potestades. Coragem é antônimo de medo. Quando você se apossar definitivamente que você está do lado mais forte, você vai ficar cheio de coragem. Aí sim, você vai se manter, sim, no Monte Sião. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aí você encara, maior é o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. O meu Deus, o meu Senhor, é um Deus forte, poderoso. Eu sou um adorador de um Deus triuno, né? Como está no nosso dogma principal, né? Cremos no monoteísmo subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. É nesse Deus triuno. Espera aí. Já era. Satanás já perdeu mesmo nisso. Olha só. O nosso líder, o líder dos anjos que cuidam de mim, é infinitamente mais forte do que o líder deles, do que o arqui-rebelde. Por que eu vou ter medo? Onisciente, onipotente, onipresente, Deus que tem eternidade retroativa, Deus que tem eternidade ativa, um Deus todo-poderoso. Então, por que eu vou, já no início, comparando as duas lideranças do bem e do mal, eu estou do lado do mais forte, maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. E agora, e para os outros, para os garçons? Para aqueles que são espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aí você dá mais um glória a Deus, porque você continua do lado do mais forte. Para cada demônio que te odeia, Deus te apresenta 2 anjos que te amam. Diga definitivamente, maior é o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. 1/3 aderiu à rebelião do arqui-rebelde. E eles estão derrotados, estão com os dias contados. Disse o Senhor Jesus que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem nele. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Sabe o que está reservado para ele? Lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Definitivamente. Uma vez, Deus me permitiu, eu não gosto de dialogar muito com demônio, mas Deus me permitiu até para a edificação daquelas pessoas que estavam naquela sala, e eu disse, vocês
são arrogantes, mas vocês são os derrotados. Você sabia? Nós sabemos, sim, que somos derrotados. Você sabe que está reservado para vocês? Sabemos. O que mantém vocês ainda insistindo? Quanto mais nós pudermos levar junto conosco para o lago de fogo e enxofre, nós vamos levar. Essa é a nossa realização. Então, coragem, meu querido, você está do lado do mais forte, que essa palavra possa tirar todo o medo, possa tirar o único temor que você tem que manter na sua vida é o temor a Deus, que não é o temor do medo, mas o temor do reconhecimento da existência de um Deus Todo-Poderoso. Esse é o verdadeiro temor, e o único temor que tem que ser mantido na sua vida. É lógico que todos nós temos 3 instintos básicos: autopreservação, acasalamento e sociabilidade. E na autopreservação nós temos um medinho, mas esse medo até que tem que ser nosso, e é o nosso amigo, porque ele não deixa a gente abusar de altura, não deixa a gente bater com a cara no poste, né? São as leis, a autopreservação nos defende quanto às leis de física, as leis da nossa dimensão. Esse medinho deve permanecer, para você não ser inconsequente, porque corajoso, segundo Deus, não é pessoa inconsequente. E ficar se agarrando na palavra de Deus, como o inimigo queria que Jesus se agarrasse na palavra, você pode se jogar, que não vai te acontecer nada. Deus não gosta desse tipo de situação. Gente que anda tripudiando em cima do inimigo também. Tem muita coisa, tem muita besteira que acontece no meio do pseudo-cristianismo. Agora, coragem tenha. Maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Agora, corajoso e forte. Como é que você pode ser forte? Aí você pode até imaginar, né? Vou para a academia, vou melhorar o meu tônus muscular, é isso? Tônus muscular. Vou fazer um negócio assim, tirar essas fraquezas que muitas vezes... Olha só, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Existem 6 termos do grego para poder, no grego bíblico. O mais usado na palavra, dunamis. Esse é o que é mais mencionado, e é esse poder que você deve buscar. Em segundo lugar está exúcia, que é o poder de ser filho. Quando eu falei dunamis, Romanos 1:16, Atos 1:8, recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é um poder mais disponibilizado na Bíblia. Agora, em segundo lugar, está o de ser filho, que é exúcia, de João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E há um equívoco na música do Marcelo Aguiar, que ele diz: me dá poder de filho para eu andar sobre as águas. Poder de filho não é para andar sobre as águas. Poder de filho é para se sentir em família, para considerar Jesus Cristo nosso irmão mais velho. Para andar sobre as águas, você pode andar com dunamis mesmo, se for necessário, se for construtivo, se for edificante, se for para ganhar alguém para Jesus, você vai andar sobre as águas assim. Deus não gosta de dar espetáculo. Agora, o terceiro mais utilizado na Bíblia Sagrada é kratos, de onde vem cracia, governo, que é o poder que derruba. Você vai vê-lo derrubando pessoas. O poder de governo, poder de liderança. 3 coisas que derrubam o ser humano: sexo, dinheiro e poder. Esse poder
É o kratos. Mas ele exercido de maneira certa, quando eu estou no lugar certo, colocado por Deus, esse kratos legítimo, ele é bênção. Agora, aí vem ainda mais um, que é dinastai, que é o poder de pertencer a uma dinastia. O energeia, que é um poder de ser forte, de força. Mas esse de Efésios 6:10 é ischus, que é um poder próprio, exclusivo de Deus. E que Deus disponibiliza para você. Disponibiliza para quem está sendo embaixador em cadeia. Você é um embaixador em cadeias? Ou você foge? Porque, na realidade, é o seguinte: cristianismo, acima de tudo, é capelania prisional. Se você não entendia isso, passa a entender. As pessoas estão presas. Você está sendo embaixador em cadeias. E Paulo estava falando sobre a armadura de Deus. Ele começa a falar sobre a armadura de Deus exatamente com isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O termo aí, como dissemos, é ischus, que é um poder próprio e exclusivo de Deus. É dele, mas ele disponibiliza. Você vai para a obra, você vai para a missão, e então você não vai fraco, você não vai enfraquecido. Você vai fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Agora você soma coragem, mais força, e aí vai dar naquilo que nós cantamos. Nós somos hipervencedores. É isso que está lá no texto. Nós somos mais do que vencedores. Quando está escrito mais do que vencedores, lá é hipervencedores. Então, você saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, está no deserto, você está na santificação, mas você não está sozinho. Assim como o Espírito Santo estava lá no deserto físico, na caminhada, que poderia ser de 40 dias, mas em torno de 40 anos, ele estava lá com nuvem durante o dia para baixar a temperatura para 27, à noite frio, coluna de fogo para baixar a temperatura, para subir a temperatura para 27. Temperatura ambiente contínua de 27 graus. Então você não está sozinho no deserto. Seja corajoso e forte. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
darás a quem temerei, a quem temerei. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Quem reina para sempre é grande amigo meu. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Nada contra mim prevalecerá. Tu tens o mundo em tuas mãos. Seguro estou em tuas promessas, sim. És fiel, és fiel. Nada contra mim prevalecerá. Tu tens o mundo em tuas mãos. Seguro estou em tuas promessas, sim. És fiel, és fiel, és fiel. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Quem reina para sempre é grande amigo meu. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Quem reina para sempre é grande amigo meu. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Glória a Deus. Pastor José Maurício, em Lima, recebam nosso abraço. Que Deus lhe use poderosamente. Você é o embaixador em cadeias aí, Pastor José Maurício. Pastor José Maurício está cultuando conosco nessa noite. Queridos, a palavra de Deus foi exposta para quê? Para o nosso fortalecimento. Às vezes, eu não fico assim tão confortável quando Deus coloca na minha boca exortação. Mas a profecia exorta, consola e edifica. E hoje ela teve a direção da consolação para fortalecimento, lógico que também de edificação. Nós precisamos avançar. Às vezes, o Espírito de Deus olha pelos cantos da vida e vê pessoas cabisbaixas, pessoas que estão vivendo já vários dias à frente, sofrendo, preocupadas. O que é preocupação? É ocupação antecipada. A pessoa sofre antes, durante e depois. Jesus disse, deixem, que eu estou com vocês. O Espírito Santo já mostrou que está conosco. Desde lá do deserto, Ele está com o povo de Deus. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então você tem Jesus continuamente como Emmanuel, como Deus conosco. Você tem um Consolador, você tem um Paráclito, que é aquele que está ao lado para guiar, orientar, para ser o nosso advogado. Nós temos tudo isso. Nós estamos do lado do mais forte. Como dissemos, para cada demônio que nos odeia, Deus
disponibiliza 2 anjos que nos amam, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, não é alguns caminhos, em todos os teus caminhos. O início da epístola aos Hebreus diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Então, por que esse medo? Seja corajoso e forte, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, que hoje você já realmente encare ou encoste no seu travesseiro e considere o seu travesseiro um amigo, porque as pessoas que dormem preocupadas com o dia da manhã, o travesseiro, na maioria das vezes, é o inimigo. Não deixe isso acontecer. Descanse no Senhor. Você vai deitar e dizer: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E amanhã cedo você vai dizer: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Seja corajoso e forte. Às vezes, Deus pode fazer o que fez, o que Eliseu pediu para que Deus fizesse com Geazi. Esse menino aí ficou com medo. Nossa, tem inimigo demais contra nós. Isso, nós vamos perder. Aí Eliseu: abre os olhos desse menino, Senhor, abre os olhos. E aí, quando Deus abriu a visão espiritual dele, ele ficou maravilhado. Você vai precisar isso acontecer na sua vida para você perder o medo? Não vai precisar, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus disse isso para Tomé. Você não é da escola de Tomé. A escola de Tomé é ver para crer. A escola de Abraão é crer para ver. Como é que vai continuar aí na escola? Eu estou precisando de um sinal, estou pedindo sinal. Para de pedir sinal. Jesus não está muito disposto a mostrar sinal para você, não. Não darei outro sinal a essa geração, senão o sinal do profeta Jonas. Tem gente que quer ver, chegar lá e ainda ver a mão furada de Jesus. A mão furada de Jesus. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Ainda usa um texto lá de falso profeta, lá de Zacarias. Não é verdade isso, gente. Jesus diz: porque viste, cresce, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus vai vir como Ele é, não como Ele estava. Jesus vem com poder e grande glória, como Ele é, na sua plenitude de poder e glória. Então, não peça sinal mais para Deus, Ele já deu sinal demais para você. Creia. As 2 milhas da fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, primeira milha, creia que Ele existe. Segunda milha, que é galardoador daqueles que o buscam. É isso. Fé é isso. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós vamos orar. Vamos, sem arrogância, logicamente. Não precisa falar nada. O brilho de Deus já está na sua vida. Preste bem atenção. Eu aprendi desde criança que 3 coisas que sabem quando você está com medo: cachorro, policial de trânsito e demônio. Sabe por quê? Porque você exala a sua adrenalina de medo, faz você exalar um odor. E o cachorro sabe quando você está com medo. E o demônio também sabe quando você está com medo. Encare de frente. Maior é o que está na minha vida.
Lógico que você não vai sair tripudiando igual muitos caras aí que gostam da espetáculo. Ajoelha aí, diga que você é um fracassado, que você é um frouxo. Isso não está na Bíblia. Não é para fazer. Miguel não ousou pronunciar juízo contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo fortalecimento. Nós vamos agora para uma semana de dias úteis. Já passamos esse primeiro dia de preparo nas atividades, em tudo aquilo que era necessário em termos físicos, em termos de sociedade humana, e a partir da manhã encararemos os chamados dias úteis, a partir daqui a pouco, Senhor. Mas estaremos encarando esse desafio, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos enfrentar, e não seremos meros vencedores, seremos mais do que vencedores nessa semana. E nós dizemos antecipadamente que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja aplanado o meu caminho, em o nome do Senhor Jesus, porque maior é o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eu sei que, através da Tua palavra, através de Paulo, que nós somos entregues à morte o dia todo, mas nós vamos encarar esse desafio, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como o Senhor disse a Josué, o Senhor está dizendo a nós: sejam corajosos e fortes. E nós vamos assim, com esse perfil de verdadeiro guerreiro do Senhor, vamos encarar os leões, vamos encarar os Golias, nós vamos encarar tudo que vier. E no final da semana estaremos te glorificando, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Senhor, antecipadamente, por todos os testemunhos e pelas curas que o Senhor está ministrando agora, tirando síndrome do pânico, síndrome do medo, em nome de Jesus Cristo, tudo isso seja arrancado da psique, da mente das pessoas, em nome de Jesus Cristo, que todos sejam fortalecidos, que recebam esse espírito de fortaleza da parte do Senhor, porque o Senhor não nos deu o espírito de temor, o espírito de covardia, mas o Senhor nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós continuaremos clamando: Abba, Pai. Maior é o que está em nós. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Vamos